Olá, você que não conhece ainda um pouco sobre a geografia, sobre o espaço natural da cidade do Salvador, eu convido você. Vamos passear pelo caminho das águas, vamos passear um pouco pela superfície terrestre, aprender um pouquinho mais sobre o seu bairro. Salvador entre hoje, retornando. Agora sobre a geografia da cidade do Salvador. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história, da fundação e dos aspectos físicos naturais. Salvador entre hoje. E vamos começar um pouco falando sobre essa história, a apropriação do espaço geográfico. Como foi construído o espaço geográfico de Salvador? Primeira coisa, é importante ressaltar que a história é uma categoria de análise de suma importância. Então Salvador foi fundada em 29 de março de 1549, quando Tomé de Souza aportou na enseada do Porto da Barra. E ali ele encontra logo de cara os indígenas. A partir daí Salvador, que vai surgir como uma cidade de defesa no século XVI, o seu sítio urbano, que é o local onde a cidade se instalou, foi justamente na parte alta, no chamado Pilar Orroste. E lá embaixo, na Baía de Todos os Santos, que por sinal é a segunda maior bacia do mundo, só perdendo para a bacia da Austrália em extensão, foi assentada a fossa tectônica chamada de Fossa Tectônica ou Graben. Não podemos esquecer que Salvador tem uma chamada Falha de São Salvador, onde tem aquele imenso costão que passa ali pela Vitória, chegando todo o subúrbio. Ali na parte alta é onde vai se construir a sede administrativa, onde vai surgir a chamada Câmara dos Homens Bons, a Câmara Municipal. A cidade do Salvador era cheia de portões. Por isso, uma grande curiosidade, ali a gente tem o plano inclinado do Pilar. Ali é a parte alta da cidade, é onde se instalou a sede do governo geral. Agora os aspectos físicos naturais. É importante dizer que Salvador é uma grande península. Península é uma estreita faixa de terra que adentra o mar. Então essa é a nossa cidade. Salvador tem também ali a enseada do Porto da Barra, a enseada dos Tanheiros, a Península de Itapajipana. Salvador é essa cidade linda, maravilhosa. E vamos começar pelo clima. Qual é o clima da cidade de Salvador? O clima de Salvador é o tropical litorâneo úmido, que traz como característica elevado índice pluviométrico, elevadas temperaturas. Salvador também possui uma pequena variação da temperatura. Isso porque é uma cidade litorânea, cerca de 20 quilômetros, que começa ali perto da praia de Pitanga, na divisa com Lauro de Freitas, e vem chegando até as ilhas do mar, Ilha de Botelho. Então Salvador é essa cidade que o clima é caracterizado, como eu falei, grandes índices de chuvas, e que você tem as chuvas concentradas no período de março até agosto, no chamado outono e inverno. Isso porque nós temos uma massa de ar tropical atlântica, que é quente e úmida, que fica aqui estacionada o ano inteiro, provocando o chamado tempo bom. Mas quando chega no inverno, chega a massa de ar polar atlântica, que se choca provocando as chuvas torrenciais, que a gente chama caiu um toró, coisa de soteropolitano, né? A vegetação de Salvador é caracterizada pelos resquícios de Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui, começaram o processo de devastação, o processo de ação do homem, ação antrópica. Com isso, com a construção da cidade do Salvador, essa mata foi sendo destruída. As características dela, primeiro que é chamada de floresta latifoliada, tropical úmida de encosta. É uma mata densa, era uma mata fechada, com a grande biodiversidade, com as folhas grandes e largas, latifoliada, umbrófila. Tá? Então, além da Mata Atlântica, nós temos aqui também a vegetação litorânea. Aqui mesmo no subúrbio nós encontramos os manguezais, porque ali você tem a confluência entre a bacia, a rede hidrográfica da Bacia do Cobre, que cai na Baía de Todos os Santos. Então a área onde você tem um ambiente salobro, encontro da água do Rio Doce com a água do Rio Salgado. Então você encontra ali os chamados manguezais. Esse ecossistema rico. Também encontramos também as restingas. Do lado de cá, ali próximo a Itapuã, os cordões litorâneos, os coqueirais. Então, isso predomina enquanto vegetação aqui na cidade do Salvador. Qual o solo de Salvador? Primeiro é importante dizer que Salvador está na sub-região do Nordeste, chamada de Zona da Mata ou Zona Açucareira.
Então aqui foi encontrado, quando Tomé de Souza chegou, né, os colonizadores, o chamado solo de terra ou vertissolo. É um solo muito bom do ponto de vista químico, apropriado para a agricultura. Tanto é que se desenvolveu aqui a monocultura açucareira. Salvador está na zona da mata açucareira. E esse solo, do ponto de vista para a construção civil, não é nada bom. Tanto é que nas encostas ocorre o quê? O chamado deslizamento de terras, porque o solo, do ponto de vista físico, é complicado. Quando chove no outono e inverno, ocorre o fenômeno chamado de movimento de massa, e que a gente chama do cotidiano do quê? A encosta desabou. E aí é um problema sério, porque muitas vidas são ceifadas. O relevo é outro aspecto fisionômico. Relevos são saliências e reentrâncias que encontramos na superfície terrestre. Então aqui, o relevo de Salvador ele é ondulado, cheio de altos e baixos, cheio de saliências e reentrâncias. Nós temos colinas, temos morros, uma planície litorânea. É por isso que você percebe que temos grandes vales, Vale do Canela, Vale das Pedrinhas, Vale dos Lagos, Vale do Ogujá, porque tem a parte alta e a parte baixa. E um outro detalhe, viu, que eu vou contar daqui a pouco. Por esses vales, são região de interflúvio, passam filetes de água, os chamados rios. A rede hidrográfica de Salvador é extensa, viu? Vamos falar um pouco aqui da hidrografia de Salvador. Uma curiosidade para vocês. Sabe por que Salvador é cidade das águas? Eu acredito, viu, que essa música nessa cidade todo mundo é do Oxum tem um pouco a ver. A rede hidrográfica de Salvador ela é muito extensa. Nós temos o Rio Joane, o Rio Lucaia, Jaguaribe, Camaragibe, Rio Ipitanga. Todos esses rios aí desaguam no Oceano Atlântico. E vamos encontrar também o Rio do Cobre, na Bacia do Cobre, onde tem a represa perto do Parque São Bartolomeu. Esse deságua na Baía de Todos os Santos. Por isso que a gente tem ali os manguezais, perto ali da Alagados, Flintstown, Favela da Maré, quando o Herbert Viana fala bastante sobre isso. E aí vamos entender que, você sabia também que na Baixa do Sapateiro passava o Rio das Tripas? Na Avenida JJ Seabra, ali no Vale das Pedrinhas tem o Rio Morto também, então a gente precisa cuidar dos rios. Claro que é um impacto socioambiental, mas nessa cidade, Cidade das Águas, todo mundo é do Oxum.